Boa noite a todos. Eu me chamo José Roberto. Eu fiquei responsável por dar essa primeira aula do nosso primeiro curso de metodização cirúrgica. Eu sou diretor. Eu sou diretor de finanças da LACIM, da Liga Acadêmica de Cirurgia de Marabá, e também aluno do curso de medicina da Universidade do Estado do Pará. Bom, dando uma breve introdução sobre o que vem a ser essa metodização cirúrgica, o autor Rui Marques, ele diz que envolve duas partes. A primeira é conhecida como fundamental ou geral. Ela vai abranger o estudo do ambiente cirúrgico, dos cuidados contra a infecção hospitalar, dos instrumentos e os manuseios durante as cirurgias básicas. Já a parte especial e especializada desse estudo fala sobre a ordenação das manobras executadas para o tratamento operatório. E essa parte especializada, ela tem uma atenção especial aos tempos da cirurgia. E Marques também diz que a metodização não deve se limitar ao cirurgião em si, ele deve abranger todos os profissionais que trabalham no centro cirúrgico e deve ser praticada para uma eficiência e para dar agilidade, né, nas intervenções que venham a ocorrer. Em si, o que vem a ser a cirurgia? Marques também define a cirurgia como a parte terapêutica que está empenhada no tratamento das enfermidades e, para isso, ela se utiliza de processos operatórios manuais e instrumentais. Contudo, ela também não se limita apenas à operação em si. Ela se preocupa com a patologia clínica, com a terapêutica cirúrgica e com todo o cuidado pré, trans e pós-operatório. E uma dúvida também é o porquê é relevante dentro da metodização cirúrgica estudar, né? Por que estudar a história da cirurgia? E no livro do Tratado de Cirurgia, o autor fala que estudar a cirurgia, ela tem um valor científico muito grande. Além disso, ela também propicia um desenvolvimento de valores humanísticos no profissional e acompanhar essa evolução da medicina e da cirurgia em si vai ajudar a dar uma nova perspectiva dentro do dia a dia do profissional. E dentro disso, engloba-se o papel do cirurgião ao longo da história. Ele teve alguns papéis, né, relevantes, e a história da cirurgia, ela mescla com a própria história da civilização. Contudo, ela ainda não é 100% compreendida. Muito ainda se tem para estudar. E a base desse estudo da história da cirurgia, ela vai abrir caminhos para se entender o passado em si. Durante a história, o cirurgião ele foi colocado no início também como um auxiliador. Ele tinha as noções de anatomia, né? E geralmente eram utilizados animais sacrificados para se fazer esse estudo. E dentro desse breve histórico, foi dividido aqui em algumas partes. A primeira parte em si é a parte da pré-história. Os primeiros registros de cirurgia, de procedimentos cirúrgicos, datam da pré-história. Os procedimentos de trepanação, que foram encontrados em alguns fósseis de mais de 4.000 anos atrás, mostram que esse procedimento era feito. Segundo historiadores, naquela época, o intuito era tirar os maus espíritos da cabeça. Evoluindo-se um pouco, nós temos aqui o exemplo de uma primeira sala de cirurgia. Essa sala fica na igreja, né, de Santo Tomás, e ela é anexa a um hospital. E essas salas de cirurgia, elas eram muito peculiares, porque os médicos naquela época acreditavam que as doenças contagiosas pegavam as pessoas por meio do miasma.
que o miasma é o mau cheiro que tinha nas ruas e nos rios. Eles não acreditavam que existiam micro-organismos que causavam doenças. Então, nessa época, não se usava nenhum método antisséptico na sala de cirurgia. O sangue, naquela época, era colhido em uma caixa de madeira com serragem e os cirurgiões só lavavam as mãos após os procedimentos, nunca antes. Os pacientes, nessa época, eles sentiam dores inimagináveis, porque as operações eram feitas sem auxílio de nenhuma droga ou anestesia, e eram feitas em pequenas macas de madeira. E as pessoas precisavam segurar as outras, ou os assistentes precisavam segurar o paciente durante a operação. Nessa época, os pacientes mais ricos, eles chegavam a tomar álcool para diminuir a dor, né, durante o procedimento. Contudo, as mulheres e os pacientes pobres, eles recebiam um bastão de couro que eles podiam morder durante a cirurgia. Eles não poderiam receber nenhum outro tipo de tratamento. Nessa época também, a maioria dos pacientes assistia os procedimentos. O éter só começou a ser utilizado no começo no final do século XIX, perdão, por volta do ano de 1846. Dentro do século XIX, o desenvolvimento da cirurgia foi muito grande. Nessa imagem tem um exemplo de uma operação daquela época e as pessoas precisavam segurar para que fosse feita a cirurgia, e a cirurgia precisava ser executada de forma rápida para minimizar a perda de sangue do paciente. Com o desenvolvimento das tecnologias no final do século XIX, uma delas pode-se citar que é o controle da hemorragia. Passou-se a controlar mais a hemorragia, passou-se a controlar a infecção e começou-se a entender, por meio de estudos, a necessidade de uma sepsia e antissepsia, e começou-se a controlar a anestesia. Isso ofereceu, naquela época, um maior alcance para as intervenções cirúrgicas. Já no século XX, o cirurgião realizava os procedimentos operatórios em si. Não se necessitava mais de outros profissionais. Os primeiros especialistas, né, depois desse surgimento, já no século XX, os primeiros especialistas que foram descritos foram os oftalmologistas e otorrinolaringologistas, e logo após teve o surgimento da ortopedia e da urologia. No contexto do Brasil, a cirurgia ganhou uma carga mais notável com a chegada da família real portuguesa. Naquela época, surgiu um surto intelectual. E o português Joaquim da Rocha Mazarém, ele foi conhecido como o primeiro professor de cirurgia. Logo após isso, em 1832, foi transformada, na época, as faculdades em escolas de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Então, com esse advento, né, começou-se a crescer mais ainda a cirurgia no Brasil e começou-se a iniciar as escolas de medicina. E o primeiro professor de clínica cirúrgica reconhecido foi Manuel Feliciano Pereira de Carvalho. Ele foi o professor responsável, na época, na Faculdade do Rio de Janeiro, pela cadeira de clínica cirúrgica. Já no final dos anos 50, já existia outras especialidades. E essa especialização começou a ficar mais definida e mais precisa. Nessa época, a cirurgia torácica, a neurocirurgia e a cirurgia plástica ganharam força. E nessa década de 50, ocorreu o advento da cirurgia cardíaca, por meio do advento da circulação extracorpórea, em que poderia se operar o coração e o coração parado. No Tratado da Cirurgia, ele traz um capítulo, né, sobre as tendências futuras da cirurgia. Ele faz uma projeção esperada para a cirurgia no futuro. Nessa época, nesse capítulo, ele fala que durante toda a evolução da cirurgia, das práticas cirúrgicas, os instrumentos e os aspectos manuais sofreram transformações. E um exemplo disso foi que somente no século XX, e de uma forma muito rápida, a cirurgia ganhou uma gama muito grande e chegou a desenvolver técnicas muito mais precisas. Os avanços continuarão, segundo eles, e o estudo da cirurgia em si
da história da cirurgia, ela vem trazer uma lição que é que o progresso é sempre esperado quando se trata desse assunto. E uma outra questão também que é debatida é a automação do centro cirúrgico. Essas novas tecnologias, e essas tecnologias já são realidade, eles vêm deixando os procedimentos muito menos invasivos. Contudo, eles dizem que a cirurgia nunca vai perder em si a sua raiz histórica, que é da arte e da habilidade manual. Mesmo que tenha o advento de tecnologias, ainda vai se necessitar dessa habilidade manual. Agora eu vou partir para a segunda parte da nossa aula, que é a parte de terminologias cirúrgicas. As terminologias cirúrgicas, elas vêm dar maior suporte para a cirurgia em si. Dentro da etimologia das palavras, elas são compostas basicamente por raiz, que é a estrutura básica das palavras, e por afixos, prefixos e sufixos. Na terminologia cirúrgica em si, essa regra também se aplica, sendo que a raiz vai ser o segmento anatômico qual vai ocorrer o procedimento, e os afixos vêm trazer um entendimento sobre o diagnóstico ou o tratamento, e geralmente vão dar um sentido à expressão. A terminologia cirúrgica em si, então, é o conjunto de termos que vão expressar o segmento qual vai ser afetado na intervenção cirúrgica. Bom, dentro disso, os objetivos de se desenvolver, de se empregar as terminologias cirúrgicas e a importância de se estudá-las são basicamente 4. Dentre elas fornecer, de forma verbal e escrita, uma definição de cada termo cirúrgico, descrever os diversos tipos de cirurgia que existem, facilitar o preparo de instrumentais e equipamentos apropriados a cada tipo de procedimento e, por fim, padronizar a linguagem, que ela seja de um alcance coletivo, de forma que haja um entendimento universal do termo utilizado. Para essa aula eu trouxe alguns prefixos, algumas raízes e alguns sufixos que vão ter um significado específico. Dentro dos prefixos, alguns são bem conhecidos já. Um exemplo é o a, que tem o sentido de negação, por exemplo, acianótico. O ab, que tem o sentido de afastar, por exemplo, abdução. O ad, que tem o sentido de próximo, por exemplo, adrenal. O anti, que tem sentido de contra, um exemplo é o antibiótico. O brad é lento, um exemplo é bradicardia. E o contra é o oposto, que um exemplo é o contralateral. Existem mais alguns aqui que eu trouxe, que são muito importantes. Dentre eles, eu vou citar apenas alguns. Por exemplo, M, que quer dizer metade. O exemplo é a hemiparesia. Retro, que quer dizer atrás. Por exemplo, retroauricular. E a palavra tomo, que significa corte ou incisão. E um exemplo é a tomografia. E a ultra, que quer dizer além. E um exemplo é a palavra ultrassom. Agora, essas aqui são algumas raízes também. Eu não vou me aprofundar muito, mas as raízes, como eu bem expliquei, tem a ver com a anatomia, a parte anatômica ao qual vai ser estudada. Um exemplo é acro, tem a ver com as extremidades, é uma parte do corpo. A acromegalia é um exemplo disso. Um outro exemplo é a blefar, que blefar remete à pálpebra. Por exemplo, uma blefaroplastia, que tem a ver com a pálpebra. Outro exemplo é coleciste, que tem a ver com a vesícula biliar. Um exemplo é a colecistectomia. Por fim, os sufixos, que vão também, assim como eram os prefixos, eles também vão ajudar no sentido à raiz.
Alguns exemplos por exemplo, grama, que quer dizer que é escrito. Um exemplo é hemograma. Outro exemplo é ragia, que quer dizer jorrar. Um exemplo é a hemorragia. Penia, que quer dizer pouco. Um exemplo é leucopenia. E plastia, que significa reparo cirúrgico. Um exemplo é a rinoplastia. Agora eu vou trazer também algumas terminologias comuns nos centros cirúrgicos que são bem gerais. Em si, elas não trazem um, elas não trazem uma raiz, prefixo e sufixo exato. Geralmente, ela vai ter uns novos sentidos. A palavra abscesso. O abscesso quer dizer, é a técnica de... não, desculpa. O abscesso é a coleção de pus localizada. Amputação, remoção de membro ou apêndice do corpo. Anastomose é a conexão entre dois órgãos tubulares. Anestesia. Anestesia é a perda da sensibilidade. Aneurisma, bolsa gerada por fragilidade na parede do vaso. Atelectasia, colapso ou estado não aerado do pulmão. Biópsia, exame do tecido retirado de um organismo vivo. Deescência, separação dos bordos previamente unidos. Dissecar, separar tecidos. Edema, excesso de fluido nos tecidos. Excisão é a remoção através de corte. E, por fim, fístula, que é a passagem tubular anormal no corpo. Aqui são as referências que foram usadas para essa aula. Dentro delas, no Tratado de Cirurgia, por exemplo, ele vai trazer algumas outras partes da breve história da cirurgia. E nesse da técnica operatória e cirurgia experimental, ele vai trazer a explicação de mais raízes, sufixos e prefixos, além de outros termos cirúrgicos, também vai ter lá, caso vocês queiram. Oi, pessoal. Boa noite. Eu fiquei responsável aí, dando continuidade, na verdade, acerca de ambiente cirúrgico. Eu sou diretora de iniciação científica, meu nome é Caroline. Aí vamos lá dar início. Bom, nessa primeira parte é importante distinguir ambiente cirúrgico de sala cirúrgica. Existe aí uma diferença, porque o ambiente cirúrgico ele é a unidade hospitalar onde vai se realizar as intervenções anestésicas cirúrgicas. Nesse ambiente existem vários setores que compõem ele, e a sala cirúrgica em si ela é apenas um dos componentes desse ambiente, é onde vai se consumir o ato operatório. Bom, ele é dividido em 3 grandes áreas, as irrestritas, que como exemplo, nós temos os vestiários, elevadores e corredores externos. Temos também a área semi-restrita, e aí temos como exemplo a copa, a sala de conforto e as áreas restritas. Aí já entra a sala de cirurgia, os lavados. Os lavados, eles são um local onde ocorre a desgermação das mãos, ou seja, onde ocorre a lavagem. Nessas 2 últimas áreas que eu falei, é obrigatório o uso de EPI, que são os equipamentos de proteção individual, e somente nas áreas restritas é obrigatório aí o uso de máscaras, lembrando que essa máscara tem que cobrir a região do nariz e da boca. Nesse próximo slide, temos aqui imagens para exemplificar. Temos os vestiários que compõem a área irrestrita. Existe o vestiário masculino e o feminino. A sala de conforto, que faz parte da área semi-restrita. E os lavabos, que faz parte da área restrita. Como eu disse, aqui é obrigatório o uso de máscara. Com relação ao espaço físico das salas operatórias, elas são divididas quanto ao tamanho. As pequenas, com 20 metros quadrados, são para cirurgias oftalmológicas e otorrinolaringológicas. As salas médias, que têm um tamanho de 25 metros, cerca do espaço físico ainda, nós temos piso,
teto e paredes devem ser revestidos por material liso e com boa visualização de sujidades, ou seja, tem que dar para ver, por exemplo, sangue. E não pode refletir luz. Com relação às paredes, elas devem ter cantos arredondados. Isso é por conta da limpeza. Um canto arredondado ele vai ser mais fácil para limpar e deve ser pintados em cores que evitem a fadiga visual. Por exemplo, cores mais claras e foscas. As portas, elas devem ter aí, idealmente no mínimo 2,10 metros de altura, por 1,20 de largura, com visor de vidro ou plástico. Essas portas elas não devem conter maçanetas, justamente para evitar essa contaminação. Aqui temos como exemplo a parede de cantos arredondados, nessa primeira imagem. Nessa segunda imagem, nós temos a porta do centro cirúrgico. Perceba que não tem maçanetas, ela é uma porta larga, justamente para poder entrar a maca. Nessa terceira imagem, nós temos o centro cirúrgico. Dá para perceber que a cor é clara, o teto ele tem que ser de um material lavável, assim como o chão e as paredes todas. Esse chão, o piso dele é condutivo. Isso é por conta de dissipar as energias estáticas da sala. Agora, com relação aos setores que estão dentro do ambiente cirúrgico. Lembrando que esses setores, às vezes, podem existir ou não, depende de cada centro cirúrgico. Bom, temos a administração, que vai ser uma área específica destinada à chefia do centro cirúrgico. Nela vão conter o serviço de enfermagem, supervisão geral e também de anestesia. Geralmente, ela é concomitante com a secretaria. Temos também a admissão, que vai ser aí a chegada do paciente a esse local. Temos a área de estar, que anteriormente eu mostrei uma imagem, que é a mesma da área de conforto, que vai ser o local onde vai acolher esses profissionais entre uma cirurgia e outra. Nesses locais estão presentes aparelhos de som, televisão. Temos a área de transferência, onde vai ocorrer a transferência dos pacientes de um setor para a ala cirúrgica. Temos o almoxarifado, que vai ser um local onde vai ser guardados os insumos que serão utilizados nos procedimentos anestésicos e cirúrgicos. Temos também os depósitos de materiais esterilizados, ou chamado arsenal. Lá é onde vão conter os instrumentos cirúrgicos esterilizados. Eles vão estar embalados e vão estar guardados em um local específico. Nessa imagem, temos como exemplo o arsenal. Aqui temos materiais já esterilizados e embalados. Temos também a imagem de um almoxarifado, onde vai ter os insumos para as cirurgias. Dando prosseguimento, nós temos também o expurgo. O expurgo ele é um local de drenagem, onde vai ser depositado as secreções das cirurgias. Por exemplo, sangue, secreções purulentas. Temos a farmácia, que vai ser destinada à guarda de medicamentos e materiais utilizados em meio cirúrgico. Na farmácia encontramos drogas vasodilatadoras, vasoconstritoras, anestésicos também. Temos os lavabos, que, como eu disse anteriormente, servem para a lavagem das mãos da equipe cirúrgica antes da paramentação, e aí que corresponde à área restrita. Temos a recepção pré-anestésica, que serve para acolher os pacientes e realizar os procedimentos preparatórios antes do ato cirúrgico. Na recepção pré-anestésica se verifica os dados do paciente, o local que vai ser feito a cirurgia, e também sinais vitais e mais para preparar para a futura cirurgia. A sala cirúrgica em si é o local onde vai ser feita as cirurgias, as intervenções, e a sala de recuperação pós-anestésica vai ser indicada a recuperação desse paciente, onde vai ter uma nova conversa com ele e ver como está o estado desse paciente. E os vestiários, que servem para a troca de roupa, que é onde ocorre a paramentação. Aqui nós temos nessa primeira imagem um exemplo do expurgo, que é o serviço de drenagem que eu tinha dito. Um exemplo, temos a farmácia também, com as medicações. E nessa última imagem temos a sala de recuperação pós-anestésica. Bom, ainda tem outros setores, são a sala de gases medicinais, onde vai ser armazenados os gases que serão utilizados na cirurgia, como oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso, vácuo e nitrogênio. Temos a sala de registro, que é destinada à descrição dos procedimentos realizados, as prescrições e todo tipo de documentação que vai ser exigida pela instituição. Então, isso vai mudar para cada local.
e também nem sempre vai estar junto com o centro cirúrgico. Vai haver a sala para familiares, onde os familiares vão aguardar o paciente. Também, em alguns locais, temos as salas para as crianças. Temos a sala para guarda de equipamentos, onde vão ser guardados os bisturis, microscópios, monitores e entre outros. Temos a secretaria, como eu disse anteriormente, geralmente ela é junto com a sala de administração, e é onde vai ocorrer essa troca de informação entre os setores. E aqui temos um exemplo de gás medicinal e a secretaria. Bom, relacionado à parlamentação, eu vou falar muito rapidamente, porque essa aula vai ser dada futuramente, e aí vai ser, vamos falar mais especificamente. Bom, a área irrestrita, que é a área comum, onde as pessoas têm livre acesso, nós temos uma pessoa vestida de forma normal, e a área semi-restrita já é uma pessoa com a parlamentação cirúrgica, ela vai estar com o jaleco e a calça, e geralmente ela vai estar com touca também. E a área restrita já vai ser uma pessoa que vai estar com uso de luvas, máscara, touca, e vai estar com toda a parlamentação, inclusive o propés, que serve para antes de entrar na área de cirurgia. E, por fim, temos a disposição da equipe cirúrgica. Bom, o cirurgião ele vai ficar no lado direito do paciente, à frente dele vai estar o primeiro auxiliar, do lado desse primeiro auxiliar estará o instrumentador da mesa, e, às vezes, vai ter um segundo auxiliar que vai ficar do lado do cirurgião. Porém, essa disposição nem sempre vai ocorrer, porque vai depender se o cirurgião é destro ou canhoto, e também... Desculpa. E também vai depender da parte do corpo que vai ser operado. Então, isso pode vir a mudar. Gente, boa noite. Eu sou a Jamile Pedrosa, eu sou diretora de marketing da LACIM. Eu sou acadêmica de medicina, eu estudo na FACIMPA, e eu vou falar um pouco sobre a equipe cirúrgica. Bom, a equipe cirúrgica, ela é composta, sendo eles cirurgião, cirurgiões assistentes, anestesiologista, instrumentador, circulante de sala, e em um sentido mais amplo, em que o enfoque ele é sempre direcionado para o paciente, a gente acrescenta outros membros que eles estão presentes no ato operatório de forma direta ou indireta, que são os funcionários de esterilização, da limpeza, de firmas terceirizadas e etc. Bom, a composição da equipe cirúrgica é de responsabilidade direta do cirurgião titular e deve ser composta exclusivamente por profissionais da saúde devidamente qualificados. Em caso de reoperação, não é obrigatório que todos os membros da equipe sejam os mesmos do primeiro ato operatório. Tem até um artigo sobre isso no Conselho Federal de Medicina. E esse artigo aqui é o que eu falei no slide anterior. A composição da equipe cirúrgica ela é de responsabilidade direta do cirurgião titular e deve ser composta exclusivamente por profissionais de saúde devidamente qualificados. Está no artigo 1º do Conselho Federal de Medicina. Bom, uma cirurgia, ela não é como uma receita de bolo. Por exemplo, numa apendicectomia, as técnicas serão praticamente as mesmas em todos os pacientes. Porém, podem haver intercorrências nas cirurgias, né? Que isso são situações eventuais. E como é que acontece para proceder essa cirurgia? O chefe da equipe, a determinação das novas diretrizes a serem seguidas aqui. Bom, nos membros da equipe tem o circulante da sala cirúrgica, né, que esse profissional ele possui responsabilidade do provimento de materiais necessários ao ato operatório, assim como atendimento de possíveis intercorrências. Ele também tem como função a limpeza e suprimento dos materiais,
a verificação de limpeza de paredes e piso da sala de operação, a verificação de limpeza e funcionamento dos equipamentos, o funcionamento da iluminação da sala cirúrgica, auxílio no posicionamento adequado do paciente, manuseio de equipamento de materiais permanentes e também os de uso único, dentre outras outras funções. Bom, já o instrumentador cirúrgico, ele desenvolve um papel de grande relevância dentro da equipe cirúrgica. Ele é responsável pela organização de todo o material necessário ao ato cirúrgico e também de outros materiais de uso eventual em caso das intercorrências ou da mudança de conduta. E cabe ao instrumentador, junto com o circulante, o preparo da sala cirúrgica também. Ele tem que verificar atentamente a solicitação da operação proposta, planejando todo o material necessário ao seu desenvolvimento, como o instrumental, os fios cirúrgicos, materiais básicos, especiais e equipamentos. Ele também deve observar as condições de limpeza da sala, ele deve checar o funcionamento de todos os equipamentos a serem empregados, observando a voltagem de cada aparelho antes da conexão da rede elétrica. Ele deve verificar se no lavabo existem os insumos necessários para a realização da escovação cirúrgica. Ele também deve realizar a escovação, já que ele vai entrar na cirurgia em si, junto com o cirurgião-chefe. E ele deve proceder à paramentação cirúrgica também. Bom, as mesas para os instrumentos cirúrgicos são duas, a mesa de maio e auxiliar. Ela deve ser preparada antecipadamente pelo instrumentador e esses materiais vão atender todo o ato operatório e deverão estar organizados e dispostos de tal forma que atendam aos tempos cirúrgicos e possíveis intercorrências. Esses instrumentos, eles são divididos de acordo com os tempos cirúrgicos e agrupados da seguinte forma. 1. Instrumento de diérese. O que seria isso? Eles estão destinados à separação dos tecidos para atingirem os órgãos a serem manipulados, como os bisturis, as tesouras, as serras e outros. Os instrumentos de hemostasia. Esses instrumentos eles estão destinados à prevenção, detenção ou impedimento do sangramento, como as pinças hemostáticas. Os instrumentos de síntese eles estão destinados às suturas, junção e união de tecidos e planos para restabelecimento da continuidade da cirurgia. O instrumento de exérese, que são determinados pelo tipo de operação, sendo utilizados no ato cirúrgico propriamente dito. 5. Os instrumentos auxiliares, eles são destinados ao auxílio da dissecção tecidual, como as pinças elásticas anatômicas e a dente de rato. E os afastadores, né, que eles dão exposição da região torácica, desculpa, da cavidade, eles dão campo e visão para o cirurgião. Vale lembrar que nenhum desses instrumentos tem que estar disposto de uma forma protocolada. Não é isso. Mas, tradicionalmente, na mesa de maio, na mesa auxiliar também, os instrumentos eles devem ser acondicionados seguindo uma ordenação pré-estabelecida de acordo com o tempo operatório, como aqui nessa imagem, onde são os instrumentos de diérese, o 2 de hemostasia, o 3 de exérese, o 4 de síntese. E na mesa auxiliar, para ter um atendimento mais ágil e necessário que para uma mesa que precise ser rápida na cirurgia, caso precise de mais instrumentos, deve estar na mesa auxiliar os campos ou coberturas cirúrgicas, as cubas, as seringas, as compressas de gás, as compressas cirúrgicas, aspirador e outras coisas que são usadas com menores frequências. E é basicamente isso, gente.